podcast de hoje vai falar sobre saúde, mas olha, não é médico, não é dentista, não é análise clínica, vamos falar com um profissional de educação física. O nome dele é Cristiano Júnior, ele está especializado em treinamento funcional. Cristiano, chega para cá, vamos conversar aqui, vamos sentar lá. Cristiano, que tem já um currículo, apesar de ser jovem, ele tem um currículo bem interessante. Ele tem 31 anos, é casado, é pai de menino, entrou na UFSS aos 17 e se formou em educação física com 21 anos. Foi precoce, hein? Ainda durante a faculdade, iniciou o estágio como treinador Felipe Rocha, que era da academia Sport Center em Guarapari. Foram 4 anos como estagiário, um já formado, atualmente como professor, e hoje ele trabalha aí com funcional, inicialmente trabalhava apenas com musculação. Então hoje ele está aí, tem um espaço Cristiano Júnior, né? Trabalhou dando aula na praia, isso estava acontecendo muito, não sei se está acontecendo ainda. Esse ano o espaço Cristiano Júnior conta com musculação, treinamento funcional, enfim. Cristiano, como é que é essa história do amor pela educação física? O amor pela educação física surgiu desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre fui uma criança que buscou praticar muito esporte, meus pais sempre me incentivaram. Eu vim de uma família que meu tio já foi campeão de bodyboard, meu pai também era totalmente ativo e eu fui criando uma intimidade com o esporte, principalmente com o futebol, que eu gostava muito. E foi aí que eu conheci o professor Felipe Rocha e foi aí que eu dei início à educação física. Agora, hoje a gente vê que a saúde, as pessoas valorizam muito a saúde. Mas o cara quer ter saúde de graça, né? Dá para ter saúde sem esforço? Não, a saúde não vai cair do céu ali, não. A não ser que seja dado por Deus, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Precisa se cuidar, precisa se alimentar bem, precisa praticar o esporte. E hoje como é que é o perfil das pessoas que procuram lá você na sua academia? São pessoas que... Nossa academia tem uma particularidade muito grande, né? Ela é uma academia voltada para um ambiente muito familiar. Então as pessoas elas procuram a gente para estarem melhor consigo mesmo, para se cuidar ali, ter uma vida mais saudável. Mas como assim? Porque hoje, como é que essas academias se dividem em segmentos? Porque hoje a gente está vendo assim que Guarapari tem um número bem elevado de academias. A gente vê academias de tudo quanto é jeito, academias grandes, estúdios, né? Academias já de rede. Como é que se classificam as academias hoje dentro do mercado? Tem as academias de rede, que são a low cost, né, de baixo custo. Tem os estúdios, que são direcionados a um público específico, uma atenção maior. Tem o Espaço Cristiano Júnior, que tem uma dedicação tanto com o aluno ali para o treinamento funcional, quanto na musculação. E tem vários segmentos. A juventude hoje ela tem se cuidado muito mais, né? Então a academia está em alta e eu acho que vai vir muito mais academias por aí. Não, você acha que a galera mais jovem está se cuidando mais? Essa geração que eles falam que é a geração Z aí, é do Zenzo, não sei o quê. Os caras não gostam de fazer esforço para trabalhar, mas gostam de fazer esforço na academia. Quem está falando disso sou eu, quem fala Dizem já tem uma história aí, né? essa lenda. Dizem que para o trabalho essa geração está mais voltada para a tecnologia, né? Está procurando mais a tecnologia para ter menos esforço. Mas é uma geração que de fato está se cuidando mais. E não as pessoas jovens, mas os adultos, as pessoas mais velhas que vieram de gerações passadas, elas estão tendo a consciência hoje de se cuidar mais. Então você tem pessoas da terceira idade lá malhando também, treinando com você? Tem pessoas desde do adolescente ali de 13 anos até a pessoa de idade ali com a gente. E qual que é a diferença que se compõe um treino, por exemplo, uma pessoa... A idade influencia ou é mais o condicionamento e o momento biológico da pessoa que influencia na hora de estabelecer um treinamento para ela? É lógico que, vamos dizer que sejam pessoas que não têm um objetivo definido, como, por exemplo, um esporte de alto rendimento, mas a pessoa que quer viver bem com saúde. A idade influencia mais do que a capacidade física daquele momento dela, porque tem a idade cronológica da pessoa da data que nasceu. Sim. E tem a idade física, biológica da pessoa, que muitas pessoas têm lá 70 anos, mas você olha para a pessoa, ela pode ter até uma idade biológica de 50, 40 e pouco, depende de como ela viveu esse período até os 70 anos. Como é que faz essa análise para determinar um treino específico para uma pessoa dessa? Aí vai de toda a especificidade daquela pessoa. Se ela é um atleta, se ela é um idoso que está treinando ali só para ter saúde.
Então a gente vai direcionar o treino para o que aquela pessoa busca. Um idoso, por exemplo, ele não busca um condicionamento físico elevado, ele não busca ser voltado para um esporte, ele busca ali estar vivendo mais, estar vivendo melhor. Então o que a gente faz? A gente faz exercícios para lhe dar força, principalmente na região de membros inferiores, para ele não ter risco de queda, para ele ter uma firmeza melhor na musculatura do core ali, porque se ele sofrer uma queda, ele consiga ter uma reação melhor, consiga talvez ter uma recuperação melhor se ele vier a ter uma queda. E dá vários anos de vida para essa pessoa, diferente de um jovem que talvez busque uma estética maior, né? E aí a questão da estética, como é que estabelece isso aí? Eu quero chegar lá, eu quero ficar bonitão, eu quero ficar fortão, eu quero ficar com o corpo definido. Isso vai um pouco do gosto do cliente ou a academia determina para não, é assim, sensado? Como é que faz? Ou é um entendimento que tem que chegar num ponto de equilíbrio aí entre o que o aluno determina e o que a academia direciona? Num trabalho individualizado, aí vai no que o aluno ele me traz. Se ele me traz que ele quer estética, se ele me traz que ele quer o desempenho individual ali, se ele quer o alto rendimento, o trabalho vai ser voltado para isso. Mas se eu faço um treinamento funcional coletivo, por exemplo, aí eu não tenho como especificar tanto assim. Aí vai no que ele faz por fora, vai na intensidade que ele dá para o treinamento, vai na alimentação que ele tem, vai na suplementação que ele tem, aí ele vai ter o seu lado estético mais desenvolvido. A gente prega lá muito a saúde, não tanto estética, assim. A gente bota a saúde em primeiro lugar, a estética ela vem como consequência. Você tem atleta de alto rendimento lá, estava treinando com você ou essa não é a sua praia? Tem atleta de corrida lá, tem muito atleta de corrida. Triatletas, tem gente que participou de Ironman, nadadores, mas principalmente corredores. Agora, diz o seguinte, a gente vê aí... Eu estou no esporte há muito tempo, né? Estou no esporte ainda, e muitas vezes quando eu reclamo alguma coisa, tem dor aqui, tem dor ali, mas como que você tem dor? Você é atleta? Assim, e a gente vê que é justamente ao contrário, né? O atleta convive com a dor. Exatamente, é igual o carro velho. Você tem um carro muito velho, mas que ficou na garagem muito tempo parado, ele tá bonzinho, tá zeradinho ali. Agora, se você usou muito ele desgasta muito. A gente vê aí exemplos como o Guga, o próprio Pelé no final, né? Os atletas que de alto rendimento, geralmente eles têm muitas sequelas. Como é que o cara pode trabalhar, ser um atleta de alto rendimento e trabalhar para não ter tantas sequelas no corpo? Esse é um caminho muito difícil de você chegar, né? Porque, como você mesmo falou, o atleta de alto rendimento ele vai se desgastar muito, então, não que a lesão vai ser uma consequência, mas o desgaste ele é uma consequência. Então, a carreira dele é um pouquinho mais curta, né? Para determinado esporte. No seu caso, no windsurf, a gente consegue permanecer um pouquinho mais, o impacto é um pouquinho menor. Mas um atleta, por exemplo, de futebol, a carreira dele vai ser mais curta. Um atleta de luta, a carreira vai ser mais curta. E ele vai se cuidar com a atividade física, com a musculação, com a fisioterapia, principalmente, para fazer a recuperação muscular. E tá com um protocolo ideal para ele, né? De recuperação, de descanso, de fortalecimento, para não bater o motor. Porque realmente, mas assim, é lógico que a diferença é isso, um atleta amador, apesar de correr campeonatos a nível mundial, etc. Mas a gente percebe, por exemplo, eu tenho uma questão que me incomoda muito, por exemplo, definitivamente a musculação, ela é um remédio que eu, por exemplo, não sou da educação física, mas eu recomendo para qualquer um. Correto. Você tem 90 anos, o que você mais precisa na sua vida é musculação. Não vou falar com 18, porque ainda é cedo, muitas vezes, assim, recomendo essa musculação depois que a pessoa está com o corpo completamente formado, etc, etc. Mas eu, com 12 anos, eu fazia musculação. Mas aí o que eu percebo hoje em dia, assim, eu não consigo mais fazer a musculação com peso que talvez fosse ideal por causa das articulações. Então eu tenho até força para empurrar o peso, mas aí dói o cotovelo, aí dói o ombro. Como é que faz para você compensar esse tipo de coisa numa pessoa como eu, que tenho força ainda, preciso de fazer peso com mais carga, né? Porque uma coisa que é interessante também é que eu estou com 65 anos, se eu ficar um mês sem ir na academia, murcha tudo. Aliás, você sai da academia, você olha no espelho, você está todo forte. Chegou em casa, tomou banho, o músculo já murchou. Né? Que é diferente num jovem de 25, 30, 40, 50 anos, vamos dizer. Então, qual é a compensação que pode ser feita na hora do treinamento
para quem não tem como puxar o peso muito pesado por conta da articulação, mas que quer manter uma tonicidade no corpo? Na musculação existem variáveis de intensidade, né? Você não dá intensidade só pela carga, você dá intensidade de algumas outras formas. Você reduz o tempo de descanso, você cadencia mais o movimento, então você faz o movimento de flexão, por exemplo, numa cadência um pouquinho menor, um pouquinho mais devagar, que você vai dar intensidade para ele tanto quanto a carga. Lógico que a carga ela é importante, mas em determinado momento, ou em determinada pessoa, ela não pode ser o principal. Aí a gente foca em outras variáveis de intensidade. Tempo de descanso mais curto, cadência do exercício mais curta. E mais repetição, pode ser? Mais repetições também. Isso aí. E isso você observa na hora que vai fazer o treinamento para uma pessoa mais velha? Com certeza. A especificidade vai de cada um, né? Eu não vou pegar um adolescente que está em formação óssea ali e vou jogar carga nele. Ele vai fazer um treino com mais repetições, com menos tempo de intervalo para dar cadência para ele. O idoso também, ele vai fazer o treino mais de mobilidade, mais com esforço do seu próprio corpo e vai ser tão importante quanto a carga em si do exercício. Agora, você falou também na questão da alimentação, né? Hoje em dia é muito difícil você ter uma alimentação regrada, até porque você vai no supermercado, você vai comprar muitas vezes, aí tem um monte de embutido, é isso, é aquilo, e o cara come açúcar, come biscoito. Como é que consegue dar essa orientação e quão importante é a alimentação num processo de manutenção? Porque é complicado falar, porque nós temos o esporte de alto rendimento, a gente tem a questão estética, como fosse o fisiculturismo, sim, e o cara que quer ter saúde, né? Em todos os pontos, a alimentação é muito importante? A alimentação é de extrema importância, tanto para a saúde quanto para o resultado, para o desempenho ali, né? Para o emagrecimento, para a hipertrofia, a alimentação ela vai ser essencial. Hoje em dia está muito fácil, né? Hoje em dia você mandou uma mensagem, você ligou e a comida está na sua casa e nem sempre é aquela comida ideal para você. Então, o conselho é a organização. É você organizar, preparar sua comida com antecedência, talvez levar marmita. E assim você consegue organizar melhor uma alimentação saudável que vai te gerar tanta facilidade quanto pedir comida em casa. É disciplina, né? É disciplina. Agora, vocês lá também têm orientação nesse sentido? Tem um nutricionista que possa orientar? Como é que funciona isso? Que trabalhe lá na academia, não. A gente indica profissionais que a gente confia, que a gente trabalha junto, a gente vai direcionando para aquele profissional. O nutricionista, o fisioterapeuta, ou talvez um médico de uma pessoa mais idade que precisa ter uma regulação hormonal, a gente vai orientando as pessoas que a gente confia, que a gente trabalha junto. Agora, você fala que hoje você trabalha com alguns atletas de alto rendimento de corrida. Você recomendaria corrida como um exercício para uma pessoa de qualquer idade? Porque tem muito impacto, não tem não? Qual é o segredo de você correr? Então uma pergunta eu vou fazer diferente de você. Correr faz bem em todos os sentidos? Correr faz muito bem para o corpo. Só que é uma atividade de impacto desde que você não dose ela para você. O corredor ele tem a mística, né, que o corredor ele vai se acabar mais rápido, né? E a gente vê a aparência dele, ele vai ter membros inferiores menos desenvolvidos, a tonificação muscular, a aparência física do rosto, mais a corrida orientada naquela cadência para você e você tendo fortalecimento, ela vai ser só benefício para o coração, para tudo. Mas vamos dizer, o cara está com sobrepeso. Você falaria para ele, começa a correr amanhã. E aí o cara vai correr lá 3 km por dia. Parece que é pouco, mas é muito, né? Para ele vai ser com certeza muito. A articulação dele não está preparada para isso, o condicionamento dele talvez não esteja preparado para isso e talvez vai ser mais malefício do que benefício para ele naquele momento. Então a gente indica menos impacto, uma atividade de baixo impacto, né? De caminhada, uma bicicleta, uma natação talvez que não tenha tanto impacto. Porque quem não tem orientação, muitas vezes fala, eu tô gordinho, vou começar a correr na praia. Aí o cara vai correr aí, tornozelo, joelho, coluna, ombro, tudo a corrida pressiona, porque você impacta. Muitas vezes o cara vai correr descalça na praia, bom? Aqui em Guarapari tem muito isso, né? As pessoas quando vai procurar atividade física, não vou procurar uma academia hoje não, porque talvez eu não aguente fazer uma academia, eu não aguento fazer uma aula, eu tenho vergonha, eu vou correr na praia. Aí talvez aquilo ali vai ser mais desmotivador para ela do que motivador. Ela vai naquela primeira semana, aí na segunda semana ela não vai ser orientada, ela vai ter dor, ela talvez vai se frustrar por não ter aquele condicionamento para correr, aí não vai ter a paciência de esperar.
Então, a orientação ela é de extrema importância em qualquer situação. Porque correr, por exemplo, eu, assim, na minha idade agora, assim, eu faço windsurf. Então, assim, eu não corro, eu não jogo bola, porque já fui jogador de basquete, porque você vai se lesionar numa hora. Então, assim, se preservando. Muitas vezes a pessoa precisa saber o que ela realmente quer. Sim. E muitas vezes ela não sabe, né? Ela quer só, eu quero emagrecer. Aí, vou correr na praia. Aí pronto, pode ter um problema maior lá na frente. Mas nós temos aqui um dos seus mentores aí, que foi o Felipe Rocha. Ele fez uma pergunta para você. Vamos ver qual foi a pergunta que ele fez para você poder responder. Felipe Rocha, que é profissional de educação física, muito ligado a essa questão de corrida, né? Sim. Fala, Ricardo Conde. Gostaria primeiramente de parabenizá-lo pelo CondeCast, mais um sucesso da TV Guarapari. E gostaria de perguntar para o nosso professor Cristiano o que ele pensa sobre o estágio acadêmico do profissional de educação física, a importância de um bom estágio para o profissional de educação física aprender novos horizontes, visualizar as possibilidades que a nossa formação nos dá de trabalho e o que isso vai impactar e acarretar na vida profissional dos futuros profissionais de educação física. Um grande abraço. Parabéns, Cristiano, pelo profissional que você é. Uma boa pergunta, né? Porque a gente vê muito isso, né, na academia. Chega lá na academia, sou estagiário. Pode ainda isso? Pode, deve, né? Na verdade, deve. E a resposta para a pergunta dele é também um agradecimento a ele, né? Ele foi uma primeira pessoa que me deu a oportunidade do estágio. E quando eu entrei na UFS em 2013, eu já entrei com a cabeça de que o mundo acadêmico ali, a faculdade, ela ia me dar toda a teoria e todo o suporte que eu precisava para poder seguir na minha profissão. Mas o que ia me dar o respaldo ali do meu crescimento para o que eu almejava era o estágio, era a vivência na área. Então eu fiz estágio com o Felipe desde o meu primeiro mês de faculdade. E eu só saí quando eu estava formado já. Então eu fiquei 4 anos fazendo estágio na academia dele. Fiz estágio de natação, fiz estágio de hidroginástica, na equipe de corrida, de musculação, do treinamento funcional que eu sigo até hoje. Então tudo começou dentro do estágio ali. Bom, então vale a pena, né, o estagiário e nas academias, porque eu achei que havia uma limitação em relação a isso legal, de você não poder ter o estagiário atuando dentro da academia, mas pode isso aí? Pode, se você tiver a supervisão. O estagiário ele não tem autoridade para estar num salão de musculação sozinho. Ele deve estar acompanhado de um profissional formado de educação física. E tem fiscalização? Por isso andou tendo fiscalização aí, né? Que algumas academias falam, tem que ter o quê, não sei o quê. Tem fiscalização? É do conselho? Tem um CREF, ele fiscaliza as academias, é de obrigação dele. Geralmente eles vêm por conta de denúncias, talvez de alguma reclamação, de outros profissionais, né? Mas existe a fiscalização sim, é o CREF, o conselho responsável por isso. Agora, a gente vê também, quando a gente fala em musculação e fala em estética do corpo, não só para a questão do esporte, fisiculturismo, mas também o cara chega lá, quer ficar malhado, não sei o quê, e entra na parte da química, né? Então, tem o anabolizante, tem injeção que o cara toma testosterona aqui, toma lá um outro. Como é que isso funciona? Isso funciona? Isso funciona, só não é o ideal. Pelo que a gente tem como cultura e o que a gente acredita, isso aí já vai além da saúde, né? A química ali do anabolizante, ela vai te trazer resultados muito mais rápidos, só que do mesmo jeito que ela te traz resultados rápidos, ela te traz malefícios mais rápidos. Então ela desenvolve doença cardíaca, ela desenvolve pressão alta, ela desenvolve várias outras coisas. Hoje em dia está na moda para o emagrecimento essas canetas, né? Canetas emagrecedoras. E está muito recente ainda, então a gente não consegue afirmar, não consegue falar o que ela vai te trazer de malefício. Por enquanto a gente só está tendo os benefícios, né? Então os malefícios ainda podem ser que apareçam. Mas agora, os Durateston, os Deca, que assim... E a pessoa, mesmo sabendo que aquilo ali pode fazer mal, a gente vê que tem muito uso disso. Sim, aí. Tem muito. Né? Como é que você orientaria, então? Porque a gente vê que, quando você vê um fisiculturista, se ele não tomar anabolizante, ele não consegue ser um competidor orgânico. Né? Você olha lá os caras lá... Teve um
um amigo nosso aqui das antigas que uma vez o médico perguntou, você toma anabolizante? Ele falou, não, doutor, só ovo e batata. E o cara desse tamanho, né? É praticamente impossível, né? Agora, qual seria o caminho para você conseguir ter um físico, não de fisiculturista para entrar lá e ganhar o do Arnold Schwarzenegger quando era garoto, mas para que você tenha um físico de definição e de corpo grande e bem definido, sem que você tenha que fazer o recurso da química. Existe um outro caminho? Existe suplementos? Existe... O que a pessoa pode fazer para conseguir isso? O uso da química do anabolizante para o fisiculturista ele vai ser essencial. Hoje em dia existem categorias para o fisiculturista de fisiculturista natural, que eles chamam, né? Mas o desenvolvimento é até certo ponto. O Arnold, ali na categoria dele, ele só conseguiria chegar naquele estágio ali com o uso de hormônio. Para quem quer usar hormônio, a gente não vou abominar isso aí, mas ele tem sempre que ter o respaldo do médico, né? Então ele tem sempre que procurar fazer seus exames, ter o respaldo do médico, ter o profissional por trás dele. Recentemente, acho que há 2 semanas atrás, a gente teve um caso de um jovem que morreu, de 22 anos, eu acho que o Gabriel é o nome dele. Ele teve uma doença cardíaca porque ele se negava a fazer check-up. Ele não fazia exames rotineiros ali porque ele tinha medo do médico proibir ele de fazer o esporte. Então, por essa proibição, por esse medo de proibição, ele se negava a fazer qualquer tipo de exame. Então, ele veio até essa doença e chegar ao óbito, né? Esse caso aí puxou, assim, na internet, puxou um histórico de vários atletas novos que, bateram a bota... fortões e morreram. Muito. Geralmente é por doença cardíaca. Geralmente é um infarto que ele tem, a pressão que vai lá nas alturas. Mas isso aí... Mas a pergunta é, e aí? Eu quero ficar fortão, mas eu sei que se eu tomar um anabolizante eu posso morrer. O que eu faço então? Qual é o caminho que você daria assim? Vamos juntar essas partes aqui que você vai conseguir ter um físico O caminho é você unir a nutrição com a atividade física, com a musculação. Não existe outro caminho para a hipertrofia e para o ganho de músculo que não seja a musculação. Isso aí é um fato. Então você vai fazer a musculação e você vai estar no acompanhamento com o nutricionista para gerar a sua dieta, para te dar as proteínas e os carboidratos, de tudo que você precisa para gerar aquela hipertrofia. E disciplina. E o cara consegue então ficar malhadão? O cara consegue ter um físico muito legal, natural. Existe fisiculturismo hoje do natural, que ele consegue chegar até determinado ponto. Ele não vai ter aquele físico do Arnold ali das antigas, mas ele vai chegar num corpo muito legal. Vem cá, e a gente está vendo aqui que assim, nosso objetivo hoje com você aqui é passar o maior número possível de dicas para as pessoas que querem ter saúde, porque todo mundo quer ter saúde. A gente viu que a população ela engordou muito, né? Se você for ver, hoje tem muita gente que engordou, principalmente, e é uma coisa interessante, que quanto menor o recurso econômico da pessoa, muitas vezes a gente vê que as pessoas engordam mais, né? Então, com sobrepeso maior. Provavelmente isso por causa do tipo da alimentação. Com toda certeza do mundo. Às vezes a gente acha que come pouco, só que o pouco que a gente come ele é muito mais calórico do que talvez um muito saudável. Talvez um fast food ali você vai olhar ali tem, sei lá, 200 gramas. Aí você vai ver uma alimentação saudável de arroz, feijão, uma salada, vai ter 700 gramas de comida e não vai ter a mesma quantidade de calorias. Isso vai muito da rotina também da pessoa, né? Às vezes a pessoa procura o que é rápido, o que é prático, e nem sempre o que é rápido, o que é prático, ele é saudável. Né? Quer dizer, tem uma matemática por trás disso, né? A quantidade de calorias que você ingere e a quantidade de calorias que você queima durante o dia. É o chamado déficit calórico, né? Então, pro emagrecimento, o déficit calórico ele é essencial. É uma conta realmente de matemática. Você gastou mais do que você consumiu, vai vir o emagrecimento. Porque a gordura, na verdade, ela se forma a partir do momento em que sobra, né? Sobra caloria, entre aspas. Eu como mais do que eu preciso, o corpo o que ele faz? Ele guarda aquela reserva. A reserva é gordura. Então, se você está acumulando gordura, provavelmente é porque você está com a conta das suas calorias está equivocado. Você está gastando, está consumindo mais do que eu estou gastando. Mas eu estou comendo pouco. Mas se você come a massa mais, vamos dizer assim, mais roots, né? Aquela massa mais grossa, o pão menos delicado, etc. Porque até o mesmo próprio trigo ele é diferenciado. Né? O trigo que se consome no Brasil é diferenciado do trigo que se consome em alguns outros países.
que são trigos que são mais puros. Então, muitas vezes, eu sempre comi pão lá na Europa e não engordei. Cheguei no Brasil, comi pão e engordei. Então, quer dizer, é difícil essa conta, mas o importante é que o espelho te mostre, e a balança mostra isso para você, né? No final das contas. Agora, a sua academia, ela é especializada em treinamento funcional. O que é treinamento funcional? Treinamento funcional é um conjunto de atividades que vão desenvolver suas valências físicas como um todo. Condicionamento, resistência, mobilidade, força, equilíbrio. Então, nós somos especialistas no treinamento funcional. Lá na nossa academia, a gente também tem a parte de musculação. A gente tem as duas modalidades hoje em dia. No vídeo ali você vê a galera no circuito funcional que a gente faz. Então, mas eu sempre achei que o funcional era assim, você vai fazer o treinamento para que você seja um corredor. Você vai fazer um treinamento para que você seja um jogador de futebol. Tem isso também dentro do funcional ou isso é um outro conceito? Aí é uma ramificação do treinamento funcional. Aí é um treinamento funcional específico para aquela modalidade. É um treinamento funcional individualizado. O que nós fazemos ali no espaço é um circuito funcional, ele é coletivo. Então é uma atividade coletiva que vai desenvolver essas valências. Para um esporte em específico em si, a gente vai fazer atividades que geram o movimento que você vai fazer lá no seu esporte. A gente faz atividades para assemelhar aqueles movimentos, né? Então você vai fazer uma puxada ali da sua vela, então a gente tem que trabalhar o core, então a gente faz atividades que simulam esse movimento. Aí é um treinamento funcional específico. Sim. E para a terceira idade, por exemplo, assim, a minha mãe tem 94 anos. Tem um treinamento específico para uma pessoa de 94 anos? Específico tem. A atividade física ela é para todo mundo. Ela é desde para a criança ao idoso, à pessoa que tem alguma limitação, tem até alguma deficiência. O que vai fazer ela ser para todo mundo ou não ser para todo mundo é a atenção que você vai dar para aquela pessoa. Então, ela não consegue fazer numa atividade coletiva. Está no circuito funcional. Né? Vou te dar um exemplo do circuito funcional. É uma atividade coletiva, aquela turma vai fazer a mesma aula. Só que para sua mãe, naquele exercício que eu sei que ela não consegue ter o desempenho que precisa ter, ela vai fazer um outro exercício adaptado. Então, eu vou direcionar aquele exercício para ela. Uma coisa que você falou aqui, e eu tenho batido muito em cima, é a questão do treinamento de perna, né? O homem nunca gosta de malhar perna. Não. Normalmente, você chega na academia, os caras estão lá, as máquinas de perna só tem mulher, você tem que ficar esperando as mulheres. E é o mais importante. Porque eu mesmo tenho um amigo meu, com 60 anos, ele fala, não, isso não é verdade. Eu falei, então faz o seguinte, senta no chão aí e levanta. Aí o cara não conseguiu levantar. Porque eu falo que você treinar a perna, depois de uma certa idade, é mais importante que qualquer coisa. Porque sem os braços você vive. É até grotesco falar isso. Agora, sem as pernas, meu amigo, você não se locomove, você vai depender muito mais dos outros. E normalmente os idosos têm problemas de queda, etc., por causa de perna. Por causa de fraqueza e membros inferiores. Tem N pesquisas que provam e mostram isso, que eu falo até com o pessoal lá na academia. Para estética, você treina do tronco para cima. Mas para a saúde, você treina do tronco para baixo. Então, o fortalecimento ali do seu core, da sua lombar, e principalmente da sua perna, para a sua saúde, é o mais importante. Então, nós estamos terminando aqui. Qual seria a dica que você deixaria aí para as pessoas que querem ter saúde ao longo de toda a sua vida em relação à atividade física? Não espere precisar para começar. Comece a atividade física o mais rápido possível. Então tá falado aí, eu vou deixar com você uma caneca do Condecast aqui, para você lembrar da nossa entrevista e dizer para você que está nos acompanhando que o Condecast volta sábado que vem, às 19 horas, inédito, com mais um tema interessante. Até lá.